Carmen Lúcia convocada às pressas para apagar o fogo da burrada de Moraes no caso Débora. É isso mesmo. Brasília amanhece hoje em chamas por conta da reverberação mundial da condenação da mãe de família Débora. Carmen Lúcia foi chamada para ajudar e eu vou trazer para você os detalhes aqui agora porque é uma informação que muda muita coisa a partir de agora. Brasília está em chamas e o Supremo Tribunal Federal é o epicentro de um terremoto político que ameaça engolir a credibilidade da corte. No Brasil já foi para as cucuias, mas no mundo, segundo especialistas, se o Supremo Tribunal Federal ainda agir reconhecendo a sua falha gravíssima em ter dado o poder total para o Alexandre de Moraes resolver tudo em relação ao que passa na cabeça dele, as coisas podem mudar. Nos bastidores, sussurros frenéticos ecoam e chamam Carmen Lúcia às pressas para consertar a atrapalhada monumental do Xandão. No centro do furacão está o julgamento da querida Débora dos Santos, a cabeleireira do Batom, cuja condenação por atos do dia 8 de janeiro chocou não só o Brasil, mas também o mundo inteiro. Isso inflamou, claro, a direita conservadora, não só no Brasil, mas também principalmente no velho continente, ou seja, na Europa, e também nos Estados Unidos da América, que estão tecendo críticas e batendo forte no Supremo Tribunal Federal através da imprensa, e isso virou uma discussão nos programas de televisão, nos debates políticos, dizendo que o Brasil vive uma crise institucional como nunca antes. E não é por causa de ataque à democracia de quem é de direita, não é porque político critica o Supremo, porque o povo está revoltado nas redes sociais, não, é porque um poder que não recebe voto de ninguém, que não se coloca no crivo do povo, que é dotado do poder da caneta, que deveria ser o guardião da Constituição, virou um partido político. E isso é muito grave, porque aí não tem o que fazer, não tem para quem se recorrer, tá entendendo? Eles são o poder moderador que aplicam a lei, que guardam a Constituição, que não tem partido A, não tem partido B. O que diz a lei? É isso, acabou, causa ganha, causa perdida, indenização, tal, apazigua tudo, coloca a ordem na casa. Mas quando esse poder supremo torna-se o inquisitor, o perseguidor, como por exemplo, mandar uma oficial de justiça dentro de uma UTI para poder prejudicar a saúde emocional do presidente Bolsonaro, vocês viram quanto ele ficou nervoso, aí, meu amigo, o Brasil virou palhaçada e sim, Carmen Lúcia é chamada às pressas para tentar resolver isso. A pergunta que não se cala é a seguinte: será que o Supremo Tribunal Federal está tentando salvar a própria pele diante de uma revolta popular que não para de crescer? Eu acredito que eles não estão preocupados com a opinião do Brasil, porque aqui eles mandam calar a boca, inclusive de quem não concorda, e tá tudo certo. O problema é o mundo, né? Um erro que abalou o Supremo. Tudo começou com a decisão de Alexandre de Moraes, que segundo vozes conservadoras, claro, do mundo jurídico, não só no Brasil, mas repito, no velho continente europeu e também nos Estados Unidos da América, extrapolou todos os limites do que se diz respeito à justiça ao impor uma pena de 14 anos a Débora por crimes como golpe de Estado e também dano qualificado. A cabeleireira que escreveu Perdeu Mané, uma frase de autoria do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, com batom em uma estátua da justiça, virou símbolo de uma perseguição implacável do Supremo Tribunal Federal contra cidadãos comuns, o que é uma verdadeira covardia. A reação foi imediata nas redes sociais, explodiu pelo mundo inteiro, o mundo se interessou pelo caso, porque o que as pessoas inteligentes do mundo estão perguntando é: como é que uma cabeleireira com um batom na mão é condenada tão rapidamente, no mais absoluto rigor da lei, por ter pichado o patrimônio público, sendo que o país existe leis e regras específicas para pichação, seja um patrimônio público, seja um patrimônio particular, e tem lá suas regras, tem multas,
tem sim questão de cadeia, mas longe de ser multa na casa dos milhões de reais, longe de ser 18 anos de cadeia sem direito a defesa, longe. Se vai terminar em uma cesta básica e no máximo você consertar e pagar pela pintura, né, pelo reparo da onde o camarada fez. Isso quando a lei é aplicada com rigor, porque nem sempre acontece isso. Basta olhar para São Paulo, para as grandes capitais que são inteirinhas pichadas e não tem lei para coibir isso, porcaria nenhuma. Essa é a verdade. A pressão popular foi tamanha que Moraes, acuado, concedendo prisão domiciliar a Débora após parecer favorável à Procuradoria-Geral da República, mas o estrago já estava feito. Fontes internas revelam que o Supremo Tribunal Federal entrou em um modo de crise interno sem precedentes. Eles estão se desentendendo lá dentro. Não adianta, todo mundo é conivente com o Alexandre de Moraes. Sim e não. Mas os demais ministros querem ter paz para passear, para poder sair do Brasil, para ir no shopping, para ter uma vida normal, sem pagar o preço de ser um Alexandre de Moraes. São coniventes, muitos deles também estão junto, né? Assumiram essa responsabilidade, sim, mas eles querem ter paz, e para ter paz vai ter hora que eles vão ter que dar uma moderada, porque senão eles falam, Xandão, não tem base, meu irmão, não dá. Por quê? Porque você fez um negócio que não é só você que não pode sair às ruas, a gente também não pode. Nós temos que nos posicionar. Carmen Lúcia sendo convocada para assumir o leme, pelo menos dessa situação, e evitar que o caso se transforme em uma mancha irreversível na história da Suprema Corte Brasileira diante do mundo. Carmen é a única que pode acalmar os ânimos e dar aparência de equilíbrio, confidenciou um assessor próximo ao tribunal sob anonimato. Sim, meu amigo, a boca pequena, nos cafezinhos, nos corredores de Brasília, corre sim de que a Carmen Lúcia foi nomeada para tentar resolver essa cagada do Alexandre de Moraes. A verdade é que o passado da Carmen Lúcia, herói ou vilã? Carmen Lúcia, outrora celebrada por sua defesa da liberdade de expressão com a frase "cala a boca, já morreu", vocês lembram quando ela disse isso? Enfrenta agora um teste de fogo. Conservadores, no entanto, esquecem o seu histórico recente. Em 2022, ela votou pela censura prévia do documentário do Brasil Paralelo sobre o atentado contra Jair Bolsonaro, uma vergonha, contradizendo seu discurso libertário. Carmen Lúcia se tornou uma marionete de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, acusou comentaristas políticos na revista Oeste. Se ela absorver Débora, será salva a imagem do Supremo Tribunal Federal e a dela também, que quando ela disse "cala a boca, já morreu", dando um ar de que lutaria pela liberdade de expressão, depois ela censura o Poder Paralelo e aquele documentário importante referente ao ataque criminoso, terrorista contra o presidente Bolsonaro como nunca antes na história do Brasil. De repente agora ela pode mudar alguma coisa, nós não sabemos. O clima é de suspense absoluto. Cada movimento de Carmen Lúcia é observado com lupa, meu amigo. Sim, um erro, né? Uma reviravolta nas ruas, nas redes sociais, e sim, pode realmente ficar pior do que já estava, dependendo do movimento que ela fizer. O povo tem força. Basta a hashtag Perdeu Mané tomar conta das redes sociais para que os togados eles sintam a força da pressão popular e sim, o mundo inteiro de olho no Brasil, o X mostrando para tudo e para todos o que estaria acontecendo no Brasil através dessa hashtag que todo mundo sabe que isso é um código para o mundo, um pedido de socorro diante do mundo. Eu sou Rodrigo Alvarenga, tem muita coisa para trazer para você aqui sobre esse caso, tem aqui um baita de um levantamento aqui que nós fizemos de notícia, de informação.
ainda tem muita coisa que eu gostaria de trazer, mas para o momento nós vamos ficando por aqui, prometendo voltar daqui a pouco com mais informação para você e te atualizando. Então é muito importante que você dê o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para que nós possamos juntos continuar nessa força em prol do nosso querido e amado Brasil. Shalom.